Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos encerrar o outubro aqui neste nosso canal, falando sobre essa peça interessantíssima que se chama Antônio e Cleópatra. Nós já estudamos no Ano Literário a peça Júlio César, ela foi a peça do mês de março aqui no Ano Literário, e Antônio e Cleópatra acaba sendo uma continuação meio que indireta dessa peça, porque ela vai nos dar um panorama de como Roma se estabeleceu após a morte de Júlio César. Então a gente vai ter aqui estabelecido no início de Antônio e Cleópatra a divisão do Império Romano, que ainda não era Império Romano, em 3 partes entre os 3 triunviros: Otávio César, sobrinho e descendente e herdeiro de César; Marco Antônio, que aparece na peça Júlio César, era um dos generais fiéis a César; e Lépido. Esses 3 homens dividiam o mundo entre eles. A gente vai ver então que a parte oriental coube a Antônio. Lá ele vai conhecer a rainha Cleópatra, que era da dinastia ptolomaica, ou seja, ela era grego-macedônica, ela não era egípcia de nascença, embora ela falasse bem o egípcio, porque ela era uma mulher muito versada. Ela falava entre 7 a 9 idiomas, inclusive o latim dos romanos. Ela então vai estar no poder do Egito quando Júlio César vai ao Egito, e aí ela inicia um romance com César. Ela vai ter um filho com ele, inclusive o único filho homem que César teve é esse filho com Cleópatra, e após a morte de Júlio César ela vai iniciar um outro romance agora com Marco Antônio, com quem ela vai ter mais 3 filhos, um primeiro gêmeos, depois uma menina. O que eu estou tentando explicar para vocês é que toda essa história dessa peça ela vai se dar num momento muito crítico da história mundial, que é o fim da República Romana. A gente já vinha de uma crise com a morte de César, que foi uma morte muito dramática, porque César morreu assassinado no Senado por senadores, por conspiradores que temiam a sua ascensão e que ele se tornasse um grande ditador, coisa que a história, né, pelo seu assassinato, que isso aconteceu de fato, não nos deixou entrever. A gente não sabe se César seria esse ditador mesmo ou não. Ecos dessa morte, do que aconteceu, né, as consequências desse assassinato que a gente vê muito bem em Júlio César, vão ainda respingar aqui em Antônio e Cleópatra, e a gente vai ver um romance surgir num momento muito crítico da história romana, como eu já disse. O que vai acontecer é que Antônio acaba negligenciando os seus deveres como triunviro, os seus deveres como grande general romano, no momento em que não só um, mas 2 oponentes estão vindo contra Roma, e onde Antônio está festejando, bebendo, se divertindo em Alexandria, que era a capital do Egito. Então, gente, isso vai dar um BO, assim, fenomenal, porque ele vai acarregar sobre si o descontentamento de quem? Né? Do novo César, que é Otávio ou Otaviano, dependendo da tradução, você pode encontrar das 2 maneiras. E isso vai nos colocar em contraponto esses 2 grandes homens. Otávio César, muito preocupado com o dever de cuidar de Roma, de manter a ordem, combater aqueles que estão vindo contra Roma, e no segundo lado, do lado oposto, nós temos este homem que representa a força militar, que até então era um grande estrategista, um homem de armas, uma pessoa bem versada, que não tinha perdido nenhuma batalha até então, se refestelando, não sei nem se a palavra é essa, mas eu vou usar aqui, né? Se refestelando lá em Alexandria, bebendo, comendo, se divertindo, tendo lá o seu romance com a rainha Cleópatra, uma mulher que Shakespeare aqui nos mostra como um mestre na arte da sedução. Ele também nos mostra uma Cleópatra exageradamente dramática, uma Cleópatra exageradamente espalhafatosa. Então a gente tem que ter uma certa ponderação aí nesse perfil feito por Shakespeare na Cleópatra, e a gente tem que entender que o material histórico que Shakespeare tinha era
Plutarco, né, As Vidas Paralelas, um livro que Plutarco escreveu sobre a história de Roma. E para os romanos, Cleópatra não era a melhor pessoa, até porque, como eu disse para vocês, ela conseguiu seduzir aí 2 dos maiores homens até então, Júlio César e Marco Antônio. Então, o que vai acontecer é que, para os romanos, Cleópatra é uma mulher que causava essa divisão, que causava essa intriga. Ela era uma mulher perigosa que deveria ser combatida, só que era muito difícil combatê-la porque as pessoas acabavam indo para o lado dela. Então, a gente vai ter esse confronto aqui entre César e Antônio, sempre nos colocando nessa balança entre o dever, a responsabilidade, o prazer, os desejos, as paixões, os vícios. Então a gente tem esses 2 homens entrando em rota de colisão um com o outro, que vai ocasionar a queda de Antônio. Ele acaba perdendo uma grande batalha, porque ele deu ouvido a Cleópatra e ele teria ido por terra, onde o seu exército, e ele mesmo era mais forte, era mais experiente, mas ele preferiu ir por mar, seguir o conselho da rainha, porque ela tinha mais navios, e aí ela poderia também participar da batalha contra César, e aí ele acaba perdendo. Batalhar no mar não era o forte dele, ela recua, deixando ele lá no meio da batalha. Ele, se vendo sem apoio e sem experiência naquele tipo de batalha, acaba recuando também. E essa derrota para Antônio, ela não é só uma derrota no campo de batalha, ela é uma derrota moral. E aí a gente vai ver esse homem tão grandioso, tão importante, detentor de 1/3 do mundo, então sendo derrotado, tendo caído, sendo moralmente derrotado por ele mesmo. Eu queria mostrar para vocês umas citações aqui do W.H. Auden nesse livro Aulas sobre Shakespeare. O Auden gosta muito dessa peça Antônio e Cleópatra. É interessante que ele termina a aula dele aqui, porque esse livro, já diz o nome, Aulas sobre Shakespeare, são uma série de aulas que o Auden deu nos anos 40, 50, mais ou menos, na Universidade de Nova York. O Auden era um escritor britânico e ele passou uma temporada em Nova York e nesse período ele escreveu esse livro. Aliás, ele deu essas aulas e aí então seus alunos compilaram e virou este livro. E ele termina a aula, olha só como ele tinha verdadeiro apreço por Antônio e Cleópatra. Ele termina a aula dizendo o seguinte: se tivéssemos de queimar todas as peças de Shakespeare, menos uma, por sorte não precisamos, eu escolheria Antônio e Cleópatra para sobreviver, olha só. Ele escolheria de todo o cânone shakespeariano Antônio e Cleópatra. Mas por quê? Porque que Auden resgataria apenas Antônio e Cleópatra. E aí ele vai dizer que a importância dessa peça reside na sua mensagem. Se a gente for pensar bastante, essa peça é uma peça bastante grande. Ela é uma peça que se passa em vários ambientes. Então, uma produção de Antônio e Cleópatra, ela vai exigir muito do teatro, muitos cenários, muitos figurinos, muitos personagens. Ela é uma peça muito hiperbólica. A gente tem uma batalha, que foi a Batalha do Ácio, que aconteceu tanto no mar como em terra. Então, tudo isso é muito grandioso para a produção artística, para a produção teatral. Mas ela não é uma peça que fixa muito, como, por exemplo, Júlio César, que tem frases muito marcantes. A culpa, Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos. Até tu, Brutus, que é uma frase cunhada, provavelmente, por Shakespeare. Não tem isso lá na biografia de Júlio César, escrita por Plutarco, mas Shakespeare coloca essa frase que é tão usada, tão famosa. O covarde morre 1000 vezes antes de morrer, também é uma frase muito famosa de Júlio César. Contudo, a gente não tem frases marcantes aqui em Antônio e Cleópatra, mas a gente tem uma peça muito grande em ação. Como eu disse para vocês, é uma peça que acontece em vários lugares do Império Romano, é uma peça que passa no Egito, que se passa em Atenas, que se passa no meio do mar. Então ela é diversificada, ela também tem um sem número de personagens. Então a gente vai ter todo esse trabalho, essa construção cenográfica muito grande, que era uma coisa muito interessante para um teatro elizabetano, na época de Shakespeare. Contudo,
Ela é uma peça que, como o Walden vai frisar aqui, vai nos deixar uma mensagem muito interessante, que é o quê? A mensagem, ou seja, a moral da peça é muito simples. E Shakespeare o apresenta sem fingimentos, diz o Walden. Não há uvas verdes nem afirmações de que o mundo, na verdade, não é glorioso, mas ordinário. Você não pode sugerir que o mundo é destrutivo sem mostrá-lo em toda a sua sedução. Então ele vai continuar dizendo o seguinte, ó. Vemos, olha só que interessante isso aqui, prestem atenção. Vemos maldade e ambição em Ricardo III, ignorância em Romeu e Julieta, melancolia em Hamlet. Inclusive, eu vou fazer um parêntese aqui, queria convidar você para participar do Novembro no Ano Literário, em que nós vamos ler Hamlet. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser ler esta peça conosco, participe, se inscreva. As inscrições vão estar abertas até 10 de novembro. Você está vendo esse vídeo no dia 31 de outubro, ainda dá tempo de participar da leitura de Hamlet aqui no Ano Literário. Essa peça que é, né, a mais conhecida, a mais famosa, a mais parafraseada, a mais comentada de Shakespeare. Então, essa peça que é sempre mais a maior de todos os tempos, convido você a participar conosco aqui no Novembro no Ano Literário. Voltando aqui para o Walden. Vemos melancolia em Hamlet, paternalismo e a exigência de amor em Lear, né, lá em Rei Lear, ambição em Macbeth, orgulho em Coriolano, o desejo de ser amado em Timão e ciúme em Otelo. Esses são puros estados de ser. Então, vejam que são sentimentos grandiosos, sentimentos muito puros, como ele diz assim, puros estados de ser. Você não transforma algo em ciúme, você não transforma algo em ambição. Eles são puros, eles já nasceram dessa forma. Mas, aí ele continua, a falha de Antônio e Cleópatra é geral e comum a todos nós. Que é o quê? O que é essa falha? O tempo todo a gente falha nisso, que é a mundanidade. Ou seja, a nossa humanidade, a nossa falha natural, as nossas inclinações, más inclinações naturais. É isso que falha em Antônio e Cleópatra. Ele diz, ó, o amor pelo prazer, pelo sucesso, pela arte, por nós mesmos, e por outro lado, o medo do tédio, do fracasso, de ser ridículo, de estar do lado errado, o medo de morrer. E ele vai falar mais uma coisa para encerrar, que é a participação do Walden no nosso vídeo. Ele diz assim, ó, todos sabemos das intrigas nos escritórios, nos museus, na vida literária, enfim, todos ficamos velhos e morremos. A tragédia não é que isso aconteça, mas que não aceitemos. Então, essa é a tragédia em Antônio e Cleópatra. Eles têm medo do fracasso, eles têm medo de não serem gloriosos, eles querem abusar do prazer sem responsabilidade. Eles querem ter poder, mas eles não querem ter responsabilidade. Uma falha que nós também encontramos lá no início de Rei Lear. Ele não quer mais ser rei, ele abdica do trono pelas filhas, mas ele quer continuar com os privilégios de ser um rei, de ser amado como rei, de ser o único Deus, né, o sol que orbita os planetas ali, que são as filhas, o reino, os súditos, etc. A gente vai ver a mesma coisa aqui. Tanto Cleópatra como Antônio, cada um distintamente governante do seu estado, vão estar gozando dos prazeres de serem governantes, mas eles não querem ter a responsabilidade disso. Tanto é que no início da peça, o Antônio fala um negócio aqui que eu fiquei assim, nossa, Antônio, poxa, cara. Ele diz o seguinte, olha só, chega um mensageiro com mensagem de César vindo de Roma, Antônio está lá em Alexandria, capital do Egito, e aí ele fala, né, que o mensageiro fala que são novas de Roma. E aí Antônio diz, o que importa? Resuma. Ele não quer nem saber o que está acontecendo em Roma. E aí Cleópatra fala, não, Antônio, você tem que escutar, né? São mensagens importantes, né? Escuta o que o rapaz tem a dizer. E aí Antônio diz o seguinte, derreta Roma no Tibre e que caia o arco do império. Este
é o meu espaço, onde eu estou agora. Alexandria é meu espaço, não é Roma. Então, aqui, logo, é a primeira cena da peça, a gente tem aqui, sei lá, a segunda ou terceira fala de Antônio, e ele diz: derreta Roma no Tibre e que caia o arco do Império. Então, veja, ele vai mais na frente ter que assumir as responsabilidades desse ato dele, assumir e pagar pelas consequências dessa ingratidão e desse abandono das suas responsabilidades. E essa é, talvez, assim como Walden fala da mundanidade ser a moral da peça, eu consegui extrair da minha leitura também que essa consequência, beber das consequências dos seus atos, pode ser muito doloroso para quem não tem dever com as suas próprias responsabilidades. Antônio vai a um arco de perdição e de decadência não só moral, mas também humana, também de reputação. E a gente vê que Cleópatra o segue em seu destino porque ela não quer se render a César. Ela sabe que se render a César significa ser um prêmio no seu triunfo. Ele entraria em Roma, mostrando a todos a famosa e temida rainha do Egito. E então ela acaba se matando. Aqui na peça nós temos o início da lenda de Cleópatra ter se matado, sendo picada por cobras. Ela recebe uma cesta de figos e então ela se veste com toda a sua pompa de rainha, coloca a coroa, o manto, e ela coloca então a cobra no seu seio e ela é picada. Na historiografia, nós não temos certeza se Cleópatra morreu picada por uma cobra ou se ela tomou o veneno já da cobra. Isso é discutido, mas aqui na peça a gente tem então essa cena grandiosa do suicídio de Cleópatra. Outra coisa que é interessante nessa peça é a forma como há uma comparação interessantíssima entre Enéas e Antônio. Não está exatamente na peça, quem vai falar sobre isso é o Northrop Frye, neste livro aqui, né, sobre Shakespeare. Ele vai fazer uma comparação interessante, que é o seguinte: ele vai dizer que Antônio é o Enéas às avessas. Por quê? Porque Antônio larga tudo para ficar com sua amante Cleópatra, e Enéas larga a sua amante Dido para cumprir o seu dever, que é então fundar Roma e continuar sua história. Então, vejam como é interessante fazer um contraponto entre esses dois homens, olhar para eles na história, embora Antônio também tenha ficado marcado na história assim tanto como Cleópatra, principalmente Cleópatra, que é uma imagem, né, que a gente já nos vem à mente quando a gente escuta esse nome. É uma pessoa que não passa desapercebida na história, mas vejam como seu final acabou sendo, né, uma decadência mesmo, moral, de reputação. Que eles queriam tanto terminar, né, estar na glória dos grandes nomes, mas eles acabaram cedendo às suas paixões, e então a gente tem esse fim trágico para os dois. Curiosamente, aqui no final da peça a gente tem César dizendo que os enterrem juntos, com toda a pompa de governantes de Estado, com toda a glória que eles merecem, mas até hoje não se encontraram, né, os túmulos nem de Antônio nem de Cleópatra, ou se eles estão juntos em algum lugar, ninguém sabe onde estão, né? Um segredo, um tesouro arqueológico aí que ainda está sendo procurado lá pelo Egito, lá pelas regiões de Alexandria. Uma coisa que eu também achei interessante a respeito dessa peça é que a gente tem aqui um casal maduro, uma história de amor entre um casal maduro. A gente tem Shakespeare trazendo grandes histórias de amor, Romeu e Julieta. A gente tem lá Pócio e Bassanio, Mercado de Veneza, que nós comentamos aqui, já tem vídeo aqui no canal sobre Mercador de Veneza. A gente tem outros tantos casais interessantes no cânone shakespeariano, mas esse casal, Antônio e Cleópatra, é um casal que está vivendo, principalmente, a gente viu aqui, né, na base das suas próprias paixões, dos seus próprios vícios. Então é um casal que vive muito pelo desejo, principalmente o desejo sexual. Então a gente tem várias menções
nessa peça a respeito da forma como Cleópatra dominava Antônio. A gente tem não só a dominação da feminina, a dominação sensual, mas também a dominação mental, a forma como ela consegue conduzir as coisas da forma como ela quer. A Cleópatra real, a Cleópatra da vida real, realmente teve esses romances e filhos com César e Marco Antônio, mas ela era uma mulher bem mais estrategista, ela era uma mulher que foi criada para ser uma rainha. Disse que quando ela foi a Roma com Júlio César, ela o ajudou nos cálculos e na construção do calendário juliano, que se tornaria base para o nosso calendário atual, que é o calendário gregoriano. Tanto é que o mês de julho se chama Júlio por causa do Júlio César. Então a gente tem aqui uma mulher que ela era muito mais do que apenas essa aura de femme fatale que fazem dela. É interessante a gente, como eu disse para vocês, saber que a fonte que Shakespeare tinha era Plutarco, que era romano, que não via Cleópatra com bons olhos, então ele vai pintar essa Cleópatra dessa forma para nós, mas a gente era bom saber que Cleópatra é muito mais do que aparece essa rainha dramática e exagerada e que temos aqui. É muito interessante a gente ver esse casal em cena, fazer também comparações com o outro casal mais famoso de Shakespeare, que é Romeu e Julieta, ver como a diferença entre os dois é muito interessante, principalmente porque Romeu e Julieta era um casal jovem, um casal que não pensou muito nas consequências dos seus atos, mas que é uma coisa que é muito evidente no texto de Romeu e Julieta e que nos mostra que Shakespeare estava muito ligado à teoria clássica do que era uma tragédia, é que a gente tem um componente em Romeu e Julieta que é o destino. Esse destino é que molda, é como se ele fosse um caminho que não tem como esses dois protagonistas não caminharem por ele. É inevitável que eles se encontrem, que eles tenham esse romance muito breve, que tudo isso então seja desencadeado e termine em uma tragédia. Até por causa dos desencontros, dos maus entendidos, das falhas de comunicação que existem aí ao longo desse percurso. Então a gente vê, e isso fica muito claro no texto, é um texto muito bonito e a gente tem isso muito evidente, a questão do destino pairando ali sobre esse casal, levando-os à desgraça. Aqui, Antônio e Cleópatra, a gente não tem a questão do destino, não tem, Shakespeare daí se afasta um pouco da tragédia clássica, mesmo ele ainda bebendo muito forte das fontes dela. Só que o que a gente vai ter aqui é uma história que já é banhada pela luz cristã, que nos diz o seguinte, que o homem tem livre arbítrio. Então, são as consequências dos atos, e principalmente dos atos errados, dos erros cometidos por esses protagonistas, que os levam ao destino fatal, que é a tragédia, que é a morte. Então, Antônio tenta se matar como Brutus tentou, se jogando por cima de sua espada, mas ele não consegue morrer. Até na hora da morte ele falhou, mas ele fica ferido mortalmente, então ele vai morrer aos pés de Cleópatra. E como eu já disse, Cleópatra morre então, com a picada das cobras. Então vejam também a diferença entre esses dois casais. A gente tem aqui um casal jovem, consequente, movido pelas forças do destino, e a gente tem aqui um casal maduro, que já teve outros relacionamentos, que tem filhos e tal, movido então pela consequência dos seus atos errados, pelas suas falhas de julgamento, seus erros de decisão, pela falta de sabedoria, que era uma coisa tão importante que deveria já ter acometido aí esse casal, principalmente porque eles, como eu disse para vocês, são governantes, é um casal maduro, então a gente encontra essas falhas aí nesse casal que é muito interessante de se observar, e a gente tem o auge da literatura, o auge da arte, que é nos ensinar algo através dessas histórias. Então, espero que vocês tenham gostado de Antônio e Cleópatra. Quem não leu, leia, participe do ano literário. O ano 1 está acabando, nós vamos ter só mais 2 peças, Hamlet
Já fiz o convite, vou reiterar aqui, se você quiser ler Hamlet conosco, agora em novembro, o link está aqui na descrição do vídeo, e eu convido você também a participar do ano 2 do ano literário, que nós vamos falar sobre literatura vitoriana. Fizemos uma seleção de 8 livros dos mais clássicos desse período no século XIX na Inglaterra, e nós vamos também ter uma leitura bônus no final do ano, que é uma canção de Natal do Charles Dickens. Então, esse ano 2, 2025, vai ser uma imersão completa na literatura vitoriana, essa literatura tão rica, tão fascinante, que nos trouxe nomes tão importantes para a literatura. Eu convido você a se inscrever. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 1º de novembro. Durante todo o mês de novembro, você pode se inscrever com 30% de desconto com o cupom Rainha Vitória. Também vou deixar aqui o site para você obter todas as informações, ver quais são os livros que vão estar na nossa lista em 2025. Também fiz um vídeo aqui no canal apresentando todos eles para vocês, vou deixar aqui nos cards. E eu quero convidar você a estar conosco no ano 2 do ano literário, que vai ser sensacional, com certeza. Já estou ansiosa para começar essas leituras. Então, espero vocês! Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e até semana que vem.